maioria não. Porque, pois não, o que eu posso te ajudar? Doutor, eu tô aqui porque eu tô triste, eu tô ansiosa, tô perdendo noites de sono. Ela me dá queixas. Eu é que transformo aquelas queixas numa doença ou não. E é neste processo de aprofundamento da queixa, em direção às causas da queixa, é que eu percebia que, na verdade, aquilo estava sendo causado por um sofrimento normal de vida. E aí eu falava assim, você precisa resolver então o seu casamento, vamos pensar sobre ele. O que a gente pode fazer para melhorar? É aqui que está a tua cura dos seus sintomas, das suas queixas. O medicamento não vai te ajudar em nada, a não ser te anestesiar. Então, esse movimento do diagnóstico ou do não diagnóstico no consultório psiquiátrico é a primeira coisa que um bom psiquiatra tem que fazer. Porque muitas pessoas estão procurando psiquiatria hoje que não tem diagnóstico. Elas estão sofrendo. Mas entre o sofrimento e o diagnóstico de uma doença mental, tem uma distância grande aí. Mas a psiquiatria também está indo ao encontro por uma forma superficial. Hoje você consulta um psiquiatra com 5 minutos, com 10 minutos. Quando você se queixa da sua tristeza, ele imediatamente fala que aquilo é depressão e você sai do consultório dele com antidepressivo. Então, o anti-tarja preta, ele é anti isso. Ele é o anti-banalização do diagnóstico. Ele é um anti chamar qualquer tristeza de depressão. Ele é um anti a banalização do uso do psicotrópico. Para você ter uma ideia, tem um estudo da década passada, nos Estados Unidos. Eles pegaram 20 mil pessoas que usavam antidepressivos. Olha que interessante. E os pesquisadores pegaram essas pessoas e foram verificar quais dessas pessoas tinham critérios diagnósticos para usar o antidepressivo. Quantos por cento você acha que não tinham critério diagnóstico e estavam usando antidepressivo? Metade? 30%. Quase. Isso eu estou falando de um estudo de 20 anos atrás. Recentemente, uma pesquisadora em São Paulo, aqui de São Paulo, fez o mesmo estudo, com 2.700 pessoas. Qual você acha que foi a proporção que ela achou aqui em São Paulo? 68%. Sabe o que isso significa? Que de cada 10 pessoas que usam antidepressivos, 6 a 7 não precisariam usar. Mas como é que ela descobre que elas não precisariam usar? Ela submete essas pessoas a uma pesquisa dos critérios diagnósticos da doença. Então ela entrevista novamente essas pessoas. Você sentia isso? Quando você procurou e foi medicada, você apresentava esta lista de sintomas, você apresentava este quadro clínico, a pessoa vai preenchendo ou não. De repente ela percebe que não se tinha critério diagnóstico. Te dou um exemplo. Para a gente dar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, isso é uma doença chamada TAG, a mais comum entre todas hoje nós. Está aí na capa do meu livro, bem na capa, a frase lá embaixo. Porque somos o país mais ansioso do mundo. Então, de acordo com a última publicação da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ganhando dos americanos. E aí, essa questão da ansiedade, do TAG, para você diagnosticar TAG numa pessoa, olha que interessante. Como critério diagnóstico é o seguinte: você tem que estar ansioso na maior parte do dia, na maior parte do seu tempo, na maioria dos dias. Isso tem que vir com estado de tensão, apreensão, sintomas físicos, papapá, sono, papapá, no mínimo 6 meses. O que eu recebo no consultório, as pessoas falam assim, doutor, eu estou muito ansioso, tem 2 semanas. Isso não é TAG. Ela pode ter o sintoma que for, mas se ela não preencher o critério temporal, eu não posso dizer que é TAG. Só que isso não é feito. Se você for no consultório psiquiátrico hoje e falar que você tem todos esses sintomas que começou há um mês, você vai sair com um diagnóstico de TAG e com remédio. Então, é a não observância dos critérios diagnósticos que faz esse uso excessivo de psicotrópico. Então, o que a pesquisadora fez? Ela entrevistou quase 3 mil pessoas para ver se essas pessoas preenchiam todos os critérios que justificam o uso do medicamento. Entendi. E ela chegou a um número de 68% que não preenche. Se você me perguntar, então o que essas pessoas têm? Elas estão sofrendo de fato, mas não estão doentes. Elas estão ansiosas de fato, mas não é uma doença que justifica um medicamento. E aí, ao longo aqui do nosso podcast, nós vamos falar de outras ferramentas, de outras formas, que não medicamentosas, que podem ajudar essas pessoas. Mas por que